Pessoal, boa tarde. Vou gravar esse videozinho mais curto para falar sobre o governo de Marquês de Pombal aqui no Brasil, enquanto primeiro-ministro, só para trazer algumas questões importantes a respeito das modificações que foram feitas aqui no Brasil Colônia durante o governo do Marquês de Pombal, tá? Ali no século XVIII, contexto do iluminismo, tem um vídeo no meu canal só sobre iluminismo. E dentro desse contexto do iluminismo, que buscava liberdade política, liberdade econômica, criticando o antigo regime absolutista e o mercantilismo, que era a economia sendo dominada e controlada pelo rei, né, pelo Estado diretamente, buscando acúmulo de metais preciosos, é nesse contexto que surge o iluminismo. Então deem uma olhada lá no vídeo de iluminismo. E aí surge dentro desse contexto do iluminismo os déspotas esclarecidos, que são tiranos, que vão fazer pequenas modificações ligadas a esse contexto iluminista, algumas ideias iluministas, para acalmar os ânimos. E um dos maiores símbolos do despotismo esclarecido é o Marquês de Pombal, tá? Que se chamava Sebastião José de Carvalho e Melo e foi indicado por Dom José I, durante o século XVIII, para ser o primeiro-ministro de Portugal aqui no Brasil Colônia, tá? No governo de Marquês de Pombal, nós tivemos algumas mudanças no Brasil. O Pombal vai extinguir as capitanias hereditárias, reunificando o Brasil. Pombal vai transferir a capital de Salvador, no ano de 1763, para o Rio de Janeiro, para facilitar o envio do ouro para Portugal. Então ele surge justamente em que contexto? Da mineração no Brasil. Nós temos um vídeo só sobre mineração no Brasil Colônia, tá? Então, no contexto da mineração, é que Pombal surge e vai, além de transferir a capital para o Rio de Janeiro, para facilitar esse envio do ouro para Portugal, ele vai instituir a derrama, que é aquele tipo de imposto abusivo que nós vimos no vídeo de mineração, quando as pessoas não conseguiam pagar o imposto quinto, 20% sobre o que exploravam na colônia, e enviar para Portugal, eles invadiam a casa das pessoas, decretavam um dia para a derrama e pegava tudo que tinha de valor até completar esse valor, principalmente em Minas Gerais, onde eles instituíram aquela lei da cota mínima, tá? Que tem também no vídeo de mineração. Então, para assistir o governo de Marquês de Pombal, a gente tem que assistir o vídeo sobre mineração para entender melhor, tá? E outro ponto importantíssimo que o Marquês de Pombal vai fazer é o seguinte: ele vai extinguir a escravidão indígena no Brasil. Por quê? Não é porque ele era bonzinho, não. Porque o tráfico negreiro era muito mais lucrativo para Portugal. Então, extinguindo a mão de obra indígena, eles iam necessitar cada vez mais trazer essa mão de obra escrava africana, tá? Aliás, eles não eram escravos, né? Eles se tornaram escravos porque os portugueses foram buscá-los ali. Muitos reis e rainhas foram trazidos como escravos, né? Africanos que foram escravizados. Eu tento sempre me corrigir, inclusive, na maneira de dizer, porque às vezes a gente se compromete, né? Acaba falando de maneira errada, se enrola bastante, ainda mais diante de vídeo. Não é fácil pra mim, tá, gente? Eu tô gravando vídeo porque é um momento de quarentena, que é difícil a gente se comunicar, não podemos estar juntos, então é o jeito que eu encontrei de poder estar mais próximo de vocês, mas eu confesso que não é fácil. Além dessas modificações que eu citei pra vocês, o Marquês de Pombal tinha um interesse na área do setor educacional de ampliar o ensino técnico. Só que aqui no Brasil, quem tinha um domínio sobre a educação muito grande eram os jesuítas. O Pombal e os jesuítas, inclusive, se desentendiam por diversas questões. Essa foi mais uma delas. E aí, Pombal expulsa os jesuítas, expulsa a ordem jesuíta lá de Portugal e do Brasil Colônia. Só que quando Dom José I morre, o Marquês de Pombal também deixa o cargo. Então as suas obras aqui no Brasil foram eliminadas, principalmente com relação à ordem jesuítica. E os jesuítas retornam ao Brasil durante o reinado de Dona Maria I, que assume depois da morte de Dom José I, tá? Então o que é importante para nós? Saber quais foram as modificações durante o governo de Marquês de Pombal, nesse contexto da mineração no Brasil Colônia, século XVIII, a ligação que havia com o movimento iluminista do século XVIII, e que ele é considerado um déspota esclarecido, tá bom? Eu fiz esse videozinho mais curto, até para ficar mais fácil de baixar, e no próximo vídeo eu vou falar sobre as revoltas nativistas no Brasil, nesse período do Brasil Colônia, na época da mineração, tá bom? Bons estudos para vocês, qualquer coisa vocês me mandem dúvidas no Classroom.